Teleaula Parnamirim. Olá, eu sou Darlene, professora de ciência, e hoje teremos mais uma aula para o 9º ano, aqui no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E estamos na nossa 8ª aula. Em aulas anteriores, né, aula 1, 2, 3, 4, já trabalhamos a parte de conteúdo de genética e estamos trabalhando o conteúdo de evolução. Nesse conteúdo, né, de evolução, já começamos na aula 5, estamos com 4 aulas sobre esse tema e hoje veremos a situação, né, o conteúdo trabalhando a origem da vida. Vamos falar dos seres vivos e principalmente das espécies atuais. E nada mais né, do que falar de ciência sem mencionar que ciência não é apenas essa disciplina que ela se encerra aqui no 9º ano, a disciplina das ciências da natureza. A ciência, ela também, muitas disciplinas, muitos conteúdos que se podem comprovar por meio do experimento científico. Por exemplo, a matemática também eu posso dizer que é uma ciência, porque ela prova os seus conhecimentos. Mas nossa disciplina, ciências da natureza, ela se detém mais aos conteúdos de biologia, física e química. Em situação atual em que estamos vivendo, esse ano de 2020, começamos a trabalhar com os conteúdos da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. E dentro da ciência teve muita mudança, principalmente aqui nos conteúdos do 9º ano. Nas séries, nos conteúdos anteriores, né, a 2019 para trás, dentro do 9º ano, ciência só trabalhava física e química. Poucos falava de biologia, mas para este ano, a partir dessa situação na nova BNCC, precisamos trabalhar bastante. Temos muito conteúdo de biologia que antes só eram vistos muito no ensino médio. Então tem muito conteúdo novo e também alguns conteúdos que os 9º anos deixaram de ver, como alguns conteúdos de física que ficaram distribuídos entre os assuntos no 6º, 7º e alguns no 8º ano. Mas, no mais, vamos trabalhar bastante esse assunto de evolução aqui no 9º ano, ok? Então, outras disciplinas também, outras áreas de conhecimento, interagem aqui com a ciência. Aqui temos destaque para a arte. A arte, ela, diferentemente da ciência, ela trabalha também o sentimento humano, tá? Então, vamos ler? O limite da ciência. As artes nos ensinam muito sobre as emoções e o sentimento humano. A ciência, em conjunto com a arte, a religião, o conhecimento cotidiano e a filosofia, faz parte da cultura humana. A ciência pode nos dizer que somos capazes de fazer, mas ela não nos diz o que devemos fazer ou o que é certo ou errado. O bem ou o mal e o errado pertencem à esfera ética e não à esfera científica. Em resumo, a ciência procura descobrir como as coisas funcionam, mas não nos diz como as coisas deveriam ser. Isto é, ela não nos diz como devemos aplicar o conhecimento obtido, que regras morais devemos seguir e por que devemos segui-las. Então, dentro de muitas situações de ciências, utilizamos conhecimentos filosóficos, né? A filosofia, como dita, ela é conhecida como a mãe das ciências, porque dela partem todos os outros conhecimentos, os grandes filósofos, e aí foi se ramificando e se especificando em mais diferentes disciplinas que existem. Então, começamos pela evolução da nossa aula de hoje, né? Então, para revisar e fixar o que aprendemos, vamos começar com essas 4 indagações, com essas 4 questões aqui, para ver se vocês já têm o conhecimento que até agora nós estamos estudando nas nossas teleaulas de ciências aqui. Como você explicaria as diferenças entre indivíduos de uma mesma espécie? Né? E já estudamos isso nas aulas passadas e já vimos que essas diferenças se detêm à variabilidade genética, às mutações, a reprodução sexuada de forma em geral, né? Então, essa indagação a gente
já trabalhou e vê se você, né, reflete de conteúdo já visto até o momento. A segunda indagação: como uma nova característica pode surgir e como ela pode se tornar comum em uma população? Né? Como vimos em aulas passadas, essas características elas vão surgindo. Estudamos também a especiação, como surgem novas características, por meio da seleção natural, né? Visto nas explicações de Darwin e por aí vai. Você já se perguntou como surgiu o primeiro ser vivo? Será? Como deve ter surgido o primeiro ser vivo? Ainda estão muitas pesquisas, muitos estudos em torno desse tema. A maioria dos cientistas acham, né, e tem mais evidência, que a vida surgiu na água. E como seria esse primeiro ser vivo? É muito que vai ser tratado aqui na aula de hoje. Podemos dizer que o ser humano evoluiu a partir de um macaco, como o chimpanzé? Podemos afirmar isso? Eu já falei muito em aula passada. Aí eu não gosto, não gosto de estudar a evolução, porque a evolução fala que eu vim do macaco. Essa indagação não é correta. Nós não viemos do macaco, nós temos um ancestral comum. É isso que foi falado, né? E vamos falar mais sobre como surgiu o primeiro ser vivo. Muitos cientistas se detêm nessa questão e costumam falar que o primeiro ser vivo ele veio de uma forma mais simples possível, ok? Então, a evolução propriamente dita, ela se evidencia, ela toma como prova muitas evidências fósseis. Muitos seres que hoje vivem não são os mesmos que viveram há muitos e muitos anos atrás. Veja essa imagem aqui de grandes répteis, dinossauro. Eu já encontrei pessoas perguntando aos alunos: professora, você acredita mesmo que existiu aqueles bichos, aqueles dinossauros? Tem gente que ainda não acredita. Tem muita gente que também não acredita que o homem foi à Lua. Então, são muitas e muitas coisas, né, que a ciência chegou à evolução até chegar a grandes tecnologias. Esses estudos, todos esses conhecimentos, até o homem chegar ao espaço, faz parte da nosso avanço tecnológico. Até chegar ao seu celular, muitas coisas vieram até os grandes avanços tecnológicos dos dias atuais. Aqui, na época dos dinossauros, eles eram muitos, e nessa época também não existiam mamíferos, né? Então, animais diferentes em várias fases do planeta viveram em épocas distintas. E para provar, nós temos os fósseis. Então, se você não acredita nisso, por quê? Como você explicaria a existência desses fósseis? Aqui temos o fóssil de um dinossauro, né? E cada detalhe vai mostrando o que ele fazia, o tamanho, o que ele comia. Por exemplo, esses dentes pontiagudos aqui. Você acha que ele comia o quê? Né? Então, aqui está evidente que a dieta dele era uma dieta baseada em carne, não vegetal. Outras evidências fósseis, de forma geral. Aqui é evidência de uma ave, né? Um ancestral comum. E aí vai, são as evidências fósseis para a explicação da evolução. Então, a história evolutiva, ela sempre parte de um ancestral comum, né? Como já foi dito em outras aulas. Então, um ancestral comum que vai bifurcando em outros ancestrais, né? Até chegar a um animal, uma espécie como as que já existem hoje. Então, por exemplo, aqui temos o ancestral comum dos vertebrados, esqueleto ósseo, quarto membros, ovo amniótico, fenestra, pelo, e assim essa evolução vai acontecendo, né? Porque a última aula nós vimos como se formam novas espécies, especiação, e assim vai surgindo e o planeta vai evoluindo e os seres vivos existentes nele também. Certo? Então, as evidências da evolução. Aqui, uma anatomia comparada à asa do morcego, a pata dianteira do cavalo, a nadadeira da baleia e o braço de um homem. Veja, né?
como são parecidos as evidências ósseas. E aqui também conseguimos, né, ter uma noção, uma avaliação de evidência evolutiva, como algo foi surgindo de uma coisa em comum. Aqui, a asa do morcego, você tem um húmero, aqui você vai ter o húmero também, por exemplo. Aqui você vai ter o rádio, você tem o rádio também, só que de forma diferenciada. Como estudamos lá em Darwin, cada ser, ele tem uma situação de seleção natural que vai sendo adaptada e chegando à extinção aqueles que não são bem adaptados. E chegamos às situações que temos hoje. O carpo, o metacarpo, falange, una, e assim são as nossas evidências em evolução, certo? E continuamos a falar sobre evolução, só que agora vamos nos deter mais o conteúdo sobre origem da vida. As primeiras hipóteses sobre a origem da vida vêm de Aristóteles e tem também outros filósofos que já pensavam antes dele. São muitos pensadores. Mas como Aristóteles, ele é na filosofia um dos maiores filósofos, sempre ele, em suma, ele é destacado. Ok? Então, abiogênese. A palavra abiogênese vem de que é negação, biogênese, vida. Então, a abiogênese é negação à vida, ou seja, os seres que viveram, os seres que viviam, né, sempre viveram na casa, na época deles, eles falavam que eles não nasciam de outros seres vivos, eles nasciam do acaso. Por exemplo, um monte de lixo, nascia-se ratos, né, do pântano saíam moscas e ratos. Então, essa é a teoria da biogênese. Aristóteles defendia a existência de um princípio ativo capaz de produzir matéria viva através de uma matéria inanimada. Geração espontânea, teoria da biogênese. Então, também chamado de geração espontânea. E vamos falar no decorrer da aula, né, de Francisco Redi, que fez experiência com Francisco Alberto, contrariando isso e provando, né, como a biogênese não era a teoria correta. E Nida, né, defendeu também a biogênese. Spallanzani ferveu umas situações que foi tanto Redi como Spallanzani, eles fizeram um experimento para mostrar que a biogênese não era correta, que o ser vivo ele não nascia do nada, certo? Então, mas naquela época os pensadores, os filósofos, né, eles tinham esse pensamento. A biogênese foi uma teoria que perpetuou durante muitos e muitos anos, né? Então, tem a biogênese, a vida era gerada espontaneamente, chama de geração espontânea. Hoje em dia não se acredita mais nisso, que o ser vivo nasce de outro ser vivo. Mas muitos e muitos anos, a biogênese era o que se tinha o conhecimento daquela época. Havia um princípio ativo no ambiente que gerava a vida. Então, a vida, ela nascia do nada, ela espontaneamente era gerada, não precisava necessariamente existir de outro ser vivo. Então, foram-se pensando e chegaram a situação e a conclusão de que a biogênese não era tão, né, certa assim. E experimento de Redi derrubou essa teoria, né? Vamos falar um pouco mais na frente sobre o experimento de Redi. Então, outra teoria, né, da origem da vida é a panspermia. A panspermia, ela é uma teoria que fala que os seres vivos, eles começaram a partir de algo que veio do espaço. O meteoro trouxe uma célula, algum ser, e esse ser ele foi se reproduzindo, e essa teoria ela vem do espaço. Panspermia. No início, meteoros caíram constantemente no planeta. Os meteoros continham formas de vida como micro-organismos. Árqueas vivendo em condições extremas, e fortaleceu a teoria. Então, isso aqui é a panspermia. Isso é também uma teoria, né, que pensava, e aí tem muitas pessoas que ainda pensam, né, sobre isso. E temos também a teoria de Oparin, né, que ela é muito mencionada. No livro de vocês não fala muito sobre isso, mas em outros livros muitas coisas falam sobre isso, e eu não vou deixar de mencionar, porque é uma das explicações mais
faladas e mencionadas em muitos estudos por aí. A teoria de Oparin, os aminoácidos foram gerados nas condições extremas da crosta. Os aminoácidos foram levados para os oceanos, onde formaram proteínas. As proteínas nutriam, formando uma sopa orgânica, os coacervados, e surgiu o material genético. Ok? Então, a origem da vida, ela se detém a principalmente essas duas teorias, a biogênese e biogênese. Qual a diferença? A biogênese, quer dizer, etimologicamente falando, a letrinha A significa não. Bio, vida. Então, não vida. A vida não se originava a partir da vida. Biogênese se origina a partir de ser vivo. Então, a teoria mais aceita na atualidade é essa aqui, biogênese. Origem da vida. Mas antes, a biogênese dominava. Então, o primeiro cientista, como foi falado anteriormente, foi o Redi. Francesco Redi. Ele, quem fez o experimento, né, para derrubar a geração espontânea. Como é que surgem moscas do nada? Como é que os sapos nascem do lodo? Como é que os seres sobrevivem? Como é que os seres vivos vivem? Então, ele fez o experimento, né, com pedaços, né, de proteína, carne e frutas, e colocou essas frutas expostas, a carne mais evidente, exposta, e outras ele cobriu, né, com a gaze. E percebeu-se que onde estava se exposto, nasciam-se ali vermes, larvas e moscas, mas ao que estava protegido pela gaze, não se desenvolveu. Então, Redi foi o primeiro a fazer esse experimento e comprovar que os seres, eles não nascem do nada, que eles precisam de alguma fonte para poder desenvolver. Foi aí que ele começou, né, a derrubar a teoria da abiogênese, né? E ele não teve muito sucesso como Pasteur. Pasteur, né, um cientista francês, Louis Pasteur, foi o que teve mais sucesso nos seus experimentos. Louis Pasteur realizou um experimento para demonstrar que há micro-organismos no ar. Então, ele provou que há micro-organismos no ar. E que esses micro-organismos que estão no ar, eles contaminam a matéria e originam-se mais micro-organismos. Esse cientista ele é tão famoso, né, que Pasteur é o que deu origem ao seu alimento pasteurizado. O seu leite pasteurizado, o seu alimento pasteurizado vem, né, de Pasteur. Então, pasteurizar nada mais é do que você ferver, dar um cozimento ali para matar esses micro-organismos. E assim foi o experimento que Pasteur fez. Então, ele pegou um caldo nutritivo, né, uma sopa propriamente dita, um caldo nutritivo, e despejou esse frasco num vidro. Olha aqui essa representação. Pegou o gargalo desse frasco e esticou, curvando de forma alongada. Então, para provar o experimento, né, que a vida não surge do nada, o caldo nutritivo é fervido e esterilizado. Olha aqui, ó, queimando, fervendo, pasteurizando. E, na sequência, o caldo nutritivo do frasco com o pescoço de cisne manteve-se livre de micro-organismos. Então, aqui ele foi lá e pegou uma amostra e provou que não tinha nenhum micro-organismo lá, devido ao quê? Ao seu a sua fervura, né? Então, se o organismo do frasco é quebrado, aí nesse momento é que ele viu aqui que aqui tinha os micro-organismos, e assim ele provou que a sua teoria estava certa, que ser vivo, ele surge de outro ser vivo. Ok? Então, essa é a teoria da biogênese, que os seres vivos, eles surgem a partir de outros seres vivos pré-existentes. Como vimos, a biogênese é a teoria que reina, né, na atualidade. A biogênese é a teoria mais aceita pelos cientistas. Então, os seres vivos são formados a partir de outros seres vivos. Hoje nós provamos e comprovamos isso, né? A biogênese se tornou uma aberração.
começa a ler, tem alunos até que acham engraçado, as pessoas antigamente pensavam assim, mas era esse pensamento que se tinha antigamente. Então, a biogênese, não vida, biogênese, a vida a partir da vida. Lembrando de Louis Pasteur e de Redi, né, para comprovar esses experimentos sobre a biogênese. Então, para falar sobre a origem da vida, precisamos entender a Terra. Então, começando pelo conhecimento da Terra, no planeta Terra, na Terra primitiva. No início, o nosso planeta, ele surgiu de uma grande explosão, chamada Big Bang. Então, essa explosão, ela veio, né, do nosso grande astro, nosso planeta, nossa grande estrela, o Sol. Então, o Sol, ele é como se fosse uma rocha derretida, muito quente, muito fervorosa. E dali surgiu os planetas atuais, os nossos 8 planetas. Antes eram 9, com Plutão já foi planeta, mas hoje são 8 planetas. E os mais próximos, eles possuem, né, uma temperatura bem mais alta por ter essa proximidade. Então, a Terra primitiva, ela tinha esse aspecto, segundo os cientistas. Então, a Terra primitiva, ela não tinha atmosfera que protege nós dos raios solares. Ela não tinha os gases como temos hoje, como o gás oxigênio. A Terra primitiva, ela era totalmente assim, só fogo, assim, parecia só gases, parecia que era como um sol, como assim que detém, né, a sua origem, como um sol, a Terra primitiva. Tinham gases muito diferentes dos que eram atuais, né? A origem da vida. A atmosfera primitiva, cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, existiam outros gases, como o metano, o hidrogênio, a amônia, o hidrogênio. Então, e também naquela época tinha muitas radiações, muitas cargas elétricas, né? E aí, com esse reagrupamento, rearranjamento dos átomos existentes, foi se surgindo as moléculas de água, que no início, lembra, a água não era tão abundante assim. E com as grandes descargas elétricas, e tinham muitos vulcões, aquela atmosfera muito aquecida, ela foi se resfriando ao se afastamento do Sol. E esses gases se reorganizando e transformando nos gases atuais, principalmente como as moléculas da água, né? As moléculas orgânicas simples, como aminoácidos, açúcares e açúcares, que são os constituintes da nossa célula, né? As moléculas orgânicas, elas primeiro foi se tornando, conseguindo a sua origem. Depois dessas moléculas orgânicas foi se formando estruturas como a primeira, como o RNA e depois o DNA, né? O oceano caldo primordial, né? Aquela situação quente, caudante ainda, a célula de RNA ancestral de todos os organismos vivos, e daí foram surgindo os primeiros seres vivos que subtêm-se foram na água, os primeiros seres que apareceram no planeta, certo? Depois daquela situação quente, da esfera de fogo, a situação da Terra foi se melhorando, se mudando a situação dos gases, foi se tendo uma situação de que só tinha água, né? E dentro dessa situação, só água, se surgiu os primeiros seres vivos. Então, vamos falar um pouco de Oparin, né? A hipótese de Oparin. Os gases primitivos, como a amônia, o metano, gás metano, e por descargas elétricas, com o aquecimento do Sol e os gases da atmosfera primitiva, esses gases sofreram influência de fortes descargas elétricas e de raios ultravioleta, formando moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas simples na atmosfera, elas foram, né, se desenvolvendo. Com a chuva arrasta essas moléculas para a superfície da Terra. Os mares quentes, com o calor, houve a formação de moléculas orgânicas complexas. Essas moléculas orgânicas, complexas, que já existiam, né? Houve com elas a alteração da acidez do meio, propiciou a formação de aglomerados,
proteico isolado desses coacervados aqui que está sendo em destaque. Então, esses foram os primeiros seres a aparecer, né, segundo a hipótese de Oparin. Então, esses coacervados, né, estão sofrendo inúmeras reações químicas ocorrendo, sendo algumas altamente vantajosas, pois originam sistemas químicos capazes de reprodução. Os primeiros seres vivos aparecem. Então, aqui eu tenho a hipótese de Oparin. Ok? E mais conteúdo sobre evolução teremos. Ainda continuamos a falar de evolução em nossas próximas aulas ainda. Precisamos conhecer toda a evolução do planeta Terra, que veio, né, desde essa origem da Terra, a origem de seres vivos, as eras geológicas, a evolução do ser humano, certo? E partindo do princípio da origem da Terra primitiva. Então, no início a Terra era apenas essa bola de fogo. Depois ela foi se resfriando. E estágios diferentes a Terra passou. E em situações ambientais diferentes se propiciou o aparecimento de diversos seres vivos. Diferentes situações, diferentes seres vivos, eras geológicas foram se passando. Então, vamos falar sobre a origem da Terra, falamos dos seres que viveram em cada época em que a Terra passaram, que seres conseguiram se adaptar melhor em situação de cada ambiente que a Terra se proporcionou de suas características. Então, existiram muitas hipóteses, a teoria do Big Bang, a teoria de Oparin, as teorias de forma em geral sobre a origem da vida, ok? Então, estamos falando sobre a origem da vida, da situação em evolução e continuaremos sobre esse tema, esse conteúdo em nossa próxima aula. Por hoje é só e até a próxima.